Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real com base em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Buraco na fuselagem. Cold Bay, Alasca. Uma cidade de fronteira na ponta da península do Alasca, rodeada pelas montanhas Aleutas e milhares de quilômetros de oceano. A Riv Aleutian Airlines é uma das únicas ligações de Cold Bay com o mundo exterior. Ela opera uma pequena frota de aviões robustos que transportam pessoas e cargas pelo estado e fora dele. O voo 8 da Riv Aleutian Airlines se prepara para deixar Cold Bay em direção a Seattle, em Washington. A rota inclui um longo trecho do Oceano Pacífico Norte. O comandante James Gibson, de 54 anos, tem mais de 25 anos de experiência pilotando na difícil região do Alasca. Impulso de decolagem. O engenheiro de voo de Gibson Impulso. é Gerald Moose Lauren, do Alasca, de 45 anos. Seu copiloto é Gary Lintner, de 39 anos. Voávamos nessa rota uma vez por semana. Naquele dia em especial, estávamos programados para 5 horas de voo. Recolher trem de pouso. Recolher trem de pouso. Flaps. Flaps. Flaps up. Riv 8 is off the ground. Riv 8 acaba de decolar. Cerca de 2, 3. Riv 8, entendido. Tenha um bom voo. Há 10 passageiros a bordo. A maioria caçadores e pescadores. Wendy Kroom é a comissária sênior. Estávamos indo para Seattle. O dia estava lindo, claro, sem nenhuma turbulência. Algo bastante incomum, realmente incomum. Deveria sempre haver alguma turbulência. Ventos do Pacífico e as montanhas Aleutas próximas dali frequentemente criam turbulência. O comandante Gibson vai atravessar o Pacífico a bordo de um Lockheed L-188 Electra, impulsionado por 4 motores a turbo-hélice. É um avião incrivelmente robusto, era o gigante dos ares, era o que se costumava dizer. Gibson acaba de direcionar a aeronave para o curso de Seattle quando ouve um incomum som de zumbido. Você ouviu isso, Gary? Ouvi. Não sei bem o que é. Percebi que a vibração que eu estava sentindo em meus pés e a vibração no vidro eram diferentes. Era a primeira vez que isso me acontecia e pensei, bem, isso é um pouco fora do comum. Droga. Moose, dê uma olhada. Sim, claro. Enquanto Gibson e Lintner esperam que a comissária verifique o que está havendo, as vibrações tornam-se mais pronunciadas. Eu lembro de olhar para baixo e ver o manche vibrando. Virei para o Jim e disse, puxa, veja isso. Jim e eu olhamos um para o outro e finalmente ele disse... Negativo, vamos voltar. Enquanto isso, Wendy Kroom ajuda Lauren a verificar os motores. O engenheiro disse, quero que você volte e verifique o motor número 4 e veja se você consegue ver alguma coisa. E assim que eu olhei pela janela, a coisa aconteceu. E quando a hélice se soltou, eu pensei, santo Deus, aquilo vai me matar, vai me cortar em duas. Ela voou para a frente, voltou, bateu no motor e em seguida passou por baixo. A hélice abre um buraco na parte inferior do avião. Santo Deus! Houve um grande estrondo. Minha nossa. Wendy, você está bem? Naturalmente, a cabine se encheu de fumaça e não havia barulho algum. Nossos tímpanos estavam arrebentados. O buraco na fuselagem causou uma descompressão explosiva. Pressão na cabine caindo. A rápida mudança de temperatura e pressão cria névoa pesada que obscurece a visão e deixa o avião sem oxigênio.
E então, quando você tenta respirar, você acaba ficando tonto e pode, na verdade, ficar inconsciente. É terrível porque a fumaça e o silêncio... Você pensa, puxa, eu estou morto ou o quê? Meu Deus. Finalmente, quando a fumaça se foi, pude ver pela janela que estávamos virando para a direita. Uma virada para a direita está levando o voo para noroeste em direção ao Mar de Bering. Eu peguei o manche, naturalmente, para tentar nivelar as asas. Emperrado! E sem ailerons também. O manche parecia ser de concreto. Parecia um bloco de concreto. No momento em que a hélice atinge a fuselagem, a comissária júnior Victoria Fredenhagen, que está na parte de trás do avião, entra em ação. Após a explosão, eu não tinha certeza do que tinha acontecido, mas me levantei e peguei o cilindro de oxigênio. Eu me dirigi para olhar para fora do lado direito e um passageiro que estava ali me disse: "Você não vai querer olhar pela janela." E foi então que eu me dei conta, estávamos sem a hélice no motor número 4. Wendy Kroon e Moose Lowring estão atordoados devido ao acidente, mas não estão feridos. Eu tinha caído para trás, completamente, mas me ergui rapidamente e a primeira coisa em que pensei foi nos passageiros na parte traseira do avião. Mas eu estava com um pressentimento muito ruim. Eu estava com um pé no ar. Eu me agarrei à rede da carga, olhei para baixo, para os meus pés e meu coração veio à boca. Fiquei apavorada, havia um buraco bem abaixo dos meus pés e eu conseguia ver o oceano lá embaixo. Na verdade, até hoje vejo o oceano, as ondas brancas bem ali. O buraco tem mais de meio metro de largura. Aquilo me deixou apavorada. Na cabine, os pilotos ainda não sabem o que aconteceu. Jim e eu colocamos as máscaras e em questão de segundos Moose chegou e nos disse já na porta da cabine: "Santo Deus, perdemos a hélice número 4. Jim perguntou: "Como assim perdemos a hélice?" E Moose disse: "Ela desprendeu." Então ele desligou o motor número 4. Mas James Gibson tem um problema mais imediato: a perda de pressão na cabine. E com o controle de arfagem emperrado... Droga! Ele não consegue descer para uma altitude menor onde haja mais oxigênio. Fiquem todos calmos. Um segundo. Jim viu que as luzes de desconexão do piloto automático estavam acesas, e então ele religou. O Electra tem 2 conjuntos de cabos de controle. Os cabos manuais estão emperrados, mas os do piloto automático parecem estar funcionando. Nivelar asas. Eu pessoalmente acho que aquilo provavelmente foi uma das coisas mais inteligentes que alguém já fez na história da aviação. Descendo para 3.000 metros. O piloto automático está agora mantendo o avião em um curso estável e descendo sobre o Pacífico Norte. No momento, tudo parece estar sob controle até que... Há um buraco lá atrás, dá pra ver através dele. O quê? Sim, no piso do avião eu vi o oceano. E eles disseram: "Espera aí, um buraco no chão?" E eu dizia: "Sim, um buraco no chão." Eu queria gritar com eles e dizer: "Sim, eu vi um maldito buraco no chão." Volte para o seu lugar e coloque a máscara. Tá bom. Gibson está voando rápido, mais de 370 km por hora. Ele está sem um motor e sua coluna de arfagem está emperrada. Ele precisa achar um meio de diminuir a velocidade ou seu avião vai ser destruído. Voltar para 600 metros. Manetes! Nada! Nada! Quando ele segurou as manetes e os medidores de potência não se mexeram, eu pensei: puxa, eu vou ter de dizer, cara, aquilo era uma doideira. Foi quando eu me dei conta. Todos nós percebemos que a coisa era feia. Não dava para ficar pior do que aquilo. Os cabos devem estar cortados. Desgraçados. Os pilotos não conseguem diminuir os motores. A velocidade poderia destruir o avião danificado. E isso também está impedindo que Gibson desça com a rapidez que gostaria. Vai, vai! Ainda em 16. 5. Vamos ver se conseguimos virar. Gibson configura o piloto automático para virar à direita para Code Bay.
Meu Deus! O controle lateral do piloto automático, porém, também parece estar danificado. E se tentássemos levar um pouco que fosse o avião para a direita, ele imediatamente começava a querer rolar para a direita. E aquilo realmente deixou todos nós assustados. A única maneira de tirá-lo daquela rápida virada para a direita era girar aquele botão de controle completamente para a esquerda. Aquilo, então, trazia o avião lentamente de volta. Gibson não tem como virar seu avião. Ele não consegue descer rapidamente e seu oxigênio de emergência está se esgotando. Droga! A tripulação e os passageiros estão voando direto para o mar, sem uma maneira de voltar a uma situação de segurança em um avião prestes a se destroçar. Após tentativas e erros, o comandante James Gibson descobre o que o seu avião danificado consegue e não consegue fazer. Tudo bem. Estável? Seu piloto automático colocou o avião em uma descida lenta, mas virar é praticamente impossível. O Reeve 8 está emperrado em aceleração total, voando cada vez mais longe da Terra. Declare emergência. Mayday, Mayday! Aqui é o Reeve Voo 8. O controlador de voo, Richard Ruff, recebe a chamada da base de Reeve em Anchorage. O Reeve 8 tinha decolado de Cold Bay antes da minha chegada ao trabalho. E provavelmente 45 minutos depois de eu ter chegado, eles me ligaram. Reeve 8, controle de voo manual a 104. Aceleração máxima incapaz de reduzir a velocidade. É você, Guerra. É o Ruff aqui. Sim! Sim, não temos nada. Reeve 8, entendido. Nenhum controle de voo, confirmar. Negativo! Nenhum controle manual, mas o piloto automático vertical tem algum controle. Aproximação em 3.000 metros. 3.000 metros, ok. Entendido. Era o pior relatório de dano que eu recebia em nossa companhia. O piloto automático finalmente leva o Electra a 3.000 metros. O comandante Gibson usa o botão de altitude do piloto automático. Ele funciona. E o avião se mantém em 3.000 metros. Reeve 8, mantendo 3.000 metros. Câmbio. Graças a Deus. Senhores, podem tirar as máscaras. Assim é muito melhor. Os passageiros já não correm risco de hipóxia. Mas Gibson ainda não pode diminuir a velocidade ou voltar para uma situação de segurança. Reeve 8. Vocês vão voltar para Cold Bay? Estamos trabalhando nisso, tentando descobrir como pilotar esta coisa. Todos estão querendo saber o que está acontecendo. Por isso, eu estou muito ocupado falando no rádio e vendo o Jim tentando dominar o piloto automático ou tentando fazer alguma coisa. O piloto automático não vai virar o avião. Gibson ainda não consegue usar a coluna para virar manualmente. E eu pensei, mas que droga, talvez eu consiga fazer isso. Então estendi a mão e peguei o controle e a coisa se mexeu. E aquilo assustou o Jim. Santo Deus, Guerra, segure. Ele quase deu um pulo em seu assento. Eu me senti péssimo, mas pelo menos sabíamos que era possível dominar ou ajudar o piloto automático. E aquilo significava então que nossos cabos de controle provavelmente não estavam cortados, o que era uma notícia realmente muito boa. Os pilotos usam força física para levar o avião em uma lenta virada à direita. Eles começam uma longa volta até Cold Bay. As curvas abertas colocarão o avião em curso, mas não lhes dará a precisão necessária para o pouso. Por ser uma aeronave vintage dos anos 50, ela não estava equipada com piloto automático capaz de pousar o avião. Ela não tinha a sofisticação que lhe permitiria alinhar com a pista em um aeroporto e aterrissar. Não podemos aterrissar assim. Sem chance. Sem controle manual, não é possível pousar o avião. Mesmo se Gibson conseguir alinhar o avião com a pista em Cold Bay, ele está rápido demais para aterrissar.
Havia uma boa chance dele sair da pista se pousasse a 370 km por hora. Gibson não vai conseguir diminuir a velocidade. Ele precisa de uma pista mais longa. Controle, Reeve 8. Qual a extensão daquela pista em King Salmon? Uns 2.800 metros? O aeroporto de King Salmon fica a mais de 500 quilômetros a noroeste de Cold Bay. Fica ainda mais longe, mas tem uma pista mais longa. Reeve 8. A pista de King Salmon tem 2.300 metros de comprimento. Câmbio. Moose, se aterrissarmos a 370 por hora, conseguiremos com 2.300 metros? Não chega nem perto. Gibson considera uma medida de último recurso. Pousar o avião no Oceano Pacífico. Controle, Reeve 8. Talvez tenhamos de pousar na água, na Baía de Bristol. A 350 quilômetros de Cold Bay, a Baía de Bristol está próxima de equipes de resgate de emergência. Mas Richard Huff é contra os planos de Gibson. Trata-se de um oceano. E, ao contrário de um rio, ele tem ondas. E... Não, eu era totalmente contra um pouso no oceano. Assim como o pouso, em 1996, do voo 961 da Ethiopian Airlines, Gibson corre o risco de capotar e matar todos a bordo se não aterrissar perfeitamente. Reeve 8, recomendo fortemente Que não pouse na Baía de Bristol. Brincadeira. Em Anchorage, Richard Huff propõe outro plano arriscado. Voar em direção nordeste até a base no aeroporto de Anchorage. O aeroporto internacional de Anchorage tinha 2 pistas de mais de 3.200 metros. Além disso, todas as instalações médicas existentes no local tornavam aquela uma operação mais viável. Reeve 8, controle. Considere voar direto para Anchorage. Câmbio. Voar para Anchorage é arriscado. As imponentes montanhas se erguem a cerca de 3.000 metros. A passagem de 700 quilômetros levaria o Electra já debilitado através das condições climáticas imprevisíveis das montanhas aleutas. Se Gibson encontrar turbulência na rota até Anchorage, isso poderia causar mais danos ao avião já vulnerável. Reeve 8. Sugiro Anchorage enfaticamente. Câmbio. Controle, aqui é Reeve 8. Eu ouvi da primeira vez e esta decisão será minha. Câmbio. Moose, temos combustível suficiente para chegarmos a Anchorage? Sim, temos mais do que o suficiente. Controle, Reeve 8. Confirme condições atmosféricas em Anchorage. Ventos de superfície 260 graus a 9 nós em Anchorage. Essa coisa é uma máquina e tanto. Nós vamos conseguir. Controle, ok. Nós vamos para Anchorage. Entendido, Reeve 8. A caminho de Anchorage, de prontidão. Por tentativa, Gibson lentamente dominou o piloto automático danificado. Ele ajusta delicadamente o controle lateral e usa força muscular na coluna, forçando o avião em uma nova direção para Anchorage. Muito bem. Está estável. Não toque em nada. Por enquanto, Gibson está com sorte. Não há turbulência ao passarem pelas montanhas aleutas, mas seus motores continuam emperrados em aceleração total. Em Anchorage, equipes em terra se preparam para um desastre. Após 4 horas de ansiedade, o Reeve 8 se aproxima do aeroporto vindo do oeste. O comandante Gibson ajusta cuidadosamente o piloto automático e começa a circular o aeroporto. Sua única esperança é conseguir, de alguma forma, recuperar controle suficiente para tentar um pouso antes de ficar sem combustível. Os controles estavam realmente duros e tudo o que sabíamos era que quando tentávamos usar o piloto automático e ajudávamos manualmente, conseguíamos controlar um pouco o avião, virando um pouco, controlando um pouco a sua inclinação.
Na sede do RIV, o engenheiro de voo John Minton é chamado para ajudar os pilotos a encontrar uma maneira de pousar o avião. Fui chamado pelas pessoas que já estavam ali envolvidas na situação e que me pediram que eu ajudasse de alguma forma com o conhecimento da aeronave de que eu dispunha. Controle, RIV 8. 1 minuto. Preciso de algum controle ou não vamos conseguir pousar. Câmbio. Entendido, RIV 8. Estamos trabalhando nisso. O Electra tem 2 sistemas de controle de voo separados, que trabalham lado a lado, mas que são completamente separados um do outro. Eles têm o piloto automático e têm o controle manual. Portanto, se um deles estiver danificado, o outro está lá. Nesse cenário, o lado mecânico fora danificado e o lado do piloto automático, não. Minton considera as opções. Sua conclusão choca a todos. Desligue o piloto automático e veja o que acontece. Todos nós queríamos saber se o controle manual do avião era uma opção. E a única maneira de fazer isso era desligando o piloto automático e vendo se o sistema hidráulico manual normal era viável de alguma forma. RIV 8. John Milton sugere que desliguem o piloto automático. Você está louco? Se qualquer um dos cabos manuais do voo foram danificados durante o acidente e Gibson desligar o piloto automático, eles podem ficar sem qualquer controle do avião. Nós achávamos que o avião poderia ficar fora de controle e se não conseguíssemos ligar novamente o piloto automático, teríamos então realmente uma tarde e tanto. No que poderia ser seu último comando de voo, Gibson desconecta o piloto automático. Desligando o piloto automático. Colocar o dedo sobre aquele botão e desligar o piloto automático foi para mim a coisa mais corajosa que eu acho que já fiz na minha vida. O avião permanece estável. Com o piloto automático desligado, Gibson verifica se os controles manuais estão mais soltos. Nada. Droga. Eles continuam emperrados. Jim imediatamente religa o piloto automático. Naquela altura estávamos bastante estressados. Aquilo não parecia nada bom. Não havia como conseguirmos pousar o avião usando apenas o piloto automático. Simplesmente não havia controle suficiente. A vida de 15 pessoas a bordo depende de os pilotos terem mais controle do avião. Mas tendo passado horas lutando com os controles manuais emperrados e um piloto automático danificado, o comandante Gibson precisa de um descanso. Gare, eu não consigo mais. Você vai precisar assumir. Ele estava esgotado. E ele diz, Gary, você assume o avião. Eu vou fazer uma pausa. A tripulação está exausta e sem opções. E então Lintner percebe algo que muda toda a situação. Eu olhei para baixo e vi que o piloto automático estava desligado. Ele tinha se desligado e eu estava sentado ali fazendo voltas com o avião. Mas que droga! Eu tinha inclinado o avião lateralmente uns 3 graus. Ele está virando o avião sem qualquer ajuda do piloto automático. Olhei para o Jim e disse, eu tenho controle aqui. Como é? E ele imediatamente agarrou o manche e ficamos os dois ali no controle. E foi então que nós pensamos, agora a história é totalmente diferente. De qualquer forma, os pilotos conseguiram controle manual suficiente para elevar o nariz e rumar em direção da pista. Enquanto tivéssemos o controle manual do avião sem o piloto automático, tudo estaria bem. Você nos dá 3 graus de inclinação lateral e 1 grau de arfada e nós fazemos o resto. Huff, não sei como, mas temos algum controle de volta. Estamos chegando. Mas Gibson ainda enfrenta um grande problema. É uma pista de 2.900, mas pode-se sair dela se estiver rápido demais. Ele está rápido demais para aterrissar. Nat Geo. O comandante James Gibson está prestes a tentar pousar seu Lockheed Electra danificado. Os 4 motores do avião são numerados da esquerda para a direita. Os 3 primeiros estão emperrados em aceleração total. Gibson precisa então desligar um deles para diminuir a velocidade do avião. Huff, vamos desligar o número 1 para compensar a perda do número 4. Não. Se eles desligarem o número 1, eles desligarão tudo. Negativo, RIV 8. O motor número 1 controla agora o gerador de energia para todos os sistemas hidráulicos. Não desligue.
A perda do motor número 1 e a provável perda do sistema hidráulico teriam causado a queda do avião. Tudo bem, Moose. Desligue o número 2. Desligamento de emergência, motor número 2. A velocidade diminui, mas não o suficiente. 342 km por hora, está rápido demais. Se Gibson ultrapassar a pista, ele pode matar mais do que sua tripulação e os passageiros. Há um bairro residencial logo ao final da pista. Eu estava com os dedos cruzados. E tudo mais, meus dedos da mão, dos pés, cílios. Porque a coisa não era brincadeira. Aquilo era para valer. Vidas estavam em jogo, na terra e no ar. Gibson acelera em direção da pista, ainda sem saber ao certo como parar seu avião quando ele chegar lá. Às 20h13, ele arrisca tudo e tenta uma aterrissagem. Vamos lá. Anchorage, Rive 8. Prontos para aterrissar. Pista 6, direita. Rive 8 autorizada a aterrissagem. Pista 6, direita. É melhor ir lá para trás. Tudo bem. O Andy Kroon volta à cabine de passageiros para fazer os últimos preparativos para o pouso. Eu realmente me imbuí de minhas funções e da necessidade de ir para trás. Para isso, ela precisa passar pelo buraco no chão da cabine. Eu pulei por cima dos assentos, com meus braços tentando me agarrar aos locais de bagagem, tentando me segurar como eu podia. E passei por 4 fileiras antes de descer para o chão e então chegar lá atrás. Sem praticamente controle algum e rápido demais, Gibson inicia a aproximação. Tirem os sapatos. Coloquem todos os objetos nos sacos para vômito. Isso também? Sim. Flaps. Flaps. Baixar trem de pouso. Trem de pouso. Os pilotos puxam seus controles para levantar o nariz para o pouso. Segundos antes do touchdown, eles atravessam a cabeceira da pista. 315 de velocidade. 90 km mais veloz do que o normal. Sincronização, 240 metros minuto. Eu nunca tinha precisado ver alguém tentar pousar um avião naquela velocidade. Eles conseguem fazer isso. Eles conseguem. Equipes de notícias registram a tentativa. Mas no último minuto, Gibson percebe que ele ainda está rápido demais e não pode pousar com segurança. Filho da mãe. Arremeter! Arremeter! Tudo bem, tudo bem. Quando fizemos a primeira tentativa, ele estava muito rápido. Eles não conseguiram aterrissar. Por isso foi bom quando eles subiram de novo. Foi bom. Eles vão voltar. O avião estava muito baixo acima das árvores quando demos a volta e era possível ver as casas e as pessoas em seus quintais. A aproximação prova que Gibson pode estar tentando o impossível. Estávamos muito rápidos. Estávamos a uns 320 km por hora. Gibson precisa achar uma maneira de reduzir a sua velocidade por pelo menos 18 km. Mas desligar os motores restantes não é uma opção. As asas curtas do Electra conseguem a maior parte de sua sustentação com o ar empurrando as hélices. Você não pode simplesmente desligar os motores do avião e planar. Havia muito pouco arrasto naquelas grandes hélices e, portanto, a sustentação das asas desapareceria completamente e o avião despencaria. Com 2 motores em aceleração total e mais rápido para aterrissar, Gibson dá a volta rumo ao mar e começa uma segunda aproximação.
Rive 8, torre. Autorização, segunda abordagem. Pista 6, direita. Baixar trem de pouso. Baixar trem de pouso. Aviões ganham velocidade ao descerem. Para reduzir a velocidade da aterrissagem, Gibson decide iniciar sua segunda aproximação de meros 240 metros. Além disso, ele toma uma decisão ousada que vai tornar impossível uma volta. Ao tocar o solo, ele vai desligar os 2 motores restantes. Última chance, pessoal. Vai, vai, vai! 270! O avião toca o solo. Desligar os motores. Emergência, desligando motores 1 e 3. Com aquela decisão, o avião estava comprometido. Não havia volta. 259 quilômetros. Com os motores desligados, o avião desacelera. Mas há um alto preço a pagar. São os motores que fornecem a força elétrica e hidráulica que controla a direcionalidade e freios. Agora temos um projétil na pista sem nenhum controle hidráulico do avião. Aquilo era algo e tanto. Não tínhamos qualquer controle, nenhum controle direcional do avião. Nos tornamos essencialmente passageiros. Passageiros com assentos na primeira fila. Abortar o pouso é agora impossível. O avião acelera a 259 quilômetros em direção ao bairro além do aeroporto. Gibson não tem freios hidráulicos. Tudo o que ele tem são freios de emergência que já não têm seu poder de frear. Sobrecarregados pela velocidade do avião, os freios de emergência se incendeiam. Temos fogo sobre a roda da frente. Fogo na roda da frente. Agora nós vamos sair da pista. Vamos definitivamente sair da pista. Estamos olhando para frente, para aquela vala, e o Jim diz: preparem-se, rapazes, preparem-se. Preparem-se. Legal! Eu acho que chegamos. Não houve de fato uma emergência porque pudemos ver que tudo estava bem. Estão todos bem aqui! Bom, claro, a adrenalina estava toda naquele ponto. E foi muito bom. Parecia algo realmente surreal, porque estávamos bem. Huff, estamos todos bem. Um belo pouso, rapazes. Um pouso e tanto. E tão logo tocamos o solo, um dos passageiros veio até mim e perguntou: quando é o próximo voo para Seattle? E eu olhei para ele e disse: acho que você não se deu conta da gravidade da situação. Ainda fico surpreso que eles tenham conseguido pousar sem ferir alguém e houve poucos danos no avião. Ficamos ali simplesmente vendo toda aquela espuma no avião. Havia espuma em todo o avião, dos caminhões de bombeiros. E o avião estava razoavelmente bem. Os passageiros saem do avião. Mas Gibson tem um último comando antes de liberar sua tripulação. Chapéus, casacos e gravatas, rapazes. E Jim disse: rapazes, acho que lidamos com isso como verdadeiros profissionais e devemos usar nossos chapéus, casacos e gravatas ao sair. Depois de um calvário de 6 horas, o comandante Gibson e sua tripulação pousou um avião danificado e salvou a vida de todos a bordo. A empresa vivia nos dizendo que éramos um bando de idiotas não profissionais. Acho que você provavelmente não vai poder publicar isso, mas... Cabe agora ao NTSB e ao investigador Ron Schlid descobrir o que deu errado.
A perda de uma hélice em voo é um evento muito grave que pode levar a um acidente catastrófico e já levou a acidentes catastróficos no passado. Embora o acidente das Aleutas com o Reeve não tenha sido catastrófico, ele se enquadra em uma tendência preocupante. Desde 1965, 4 casos de perda espontânea da hélice ocorreram com o Electra L-188. Tínhamos um avião que quase caíra no oceano por ter perdido uma hélice. Portanto, precisávamos descobrir o mais rápido possível o que provocara o acidente. Em Washington, o investigador Dennis Grossi ouve novamente a gravação de voz da cabine para compreender os desafios enfrentados pela tripulação quando ela tentava pousar. Logo após a decolagem, a tripulação detectou uma vibração. E a vibração continuou até que a hélice se soltasse da aeronave. Danificando a fuselagem, causando uma rápida descompressão da cabine, a perda total dos controles do motor e limitando o controle de voo. Droga! Para Schlid, há apenas 2 possíveis causas que explicam a perda da hélice. Uma rachadura por fadiga ou algum outro dano pré-existente faria com que o conjunto de hélice inteiro se soltasse, o que já acontecera antes. A outra possibilidade era a caixa de engrenagem, as engrenagens que impulsionam a hélice. No caso de uma falha catastrófica, isso também pode levar o motor ou o conjunto de hélices e a caixa de engrenagem a se soltarem, o que também já acontecera no passado. Sua equipe estuda o que sobrou do motor danificado. Imediatamente, fica claro que essa será uma investigação difícil. Os destroços realmente não nos ajudaram muito, porque o que precisávamos verificar não estava mais lá. A hélice e a caixa de engrenagens a qual ela estava presa se perderam no mar. As peças que provavelmente causaram a vibração se perderam para sempre. Sem elas, pode ser impossível resolver o caso. Sem nenhuma evidência física a ser examinada, a equipe de Schlid analisa a gravação dos dados do voo do avião, esperando que ela possa explicar a vibração. O gravador de dados do voo desse avião era muito rudimentar. Ele grava com uma agulha de vitrola arranhando uma folha de metal. E não era, portanto, uma coisa muito científica comparada com o que se tem hoje. Assim, não era possível, pelas gravações dos dados do voo, determinar de onde vinha a vibração. O Electra tem uma história de vibração do motor. Vibração tão grave que tem sido conhecida por destruir o avião em alta velocidade. Os investigadores examinam os suportes de borracha projetados para absorver as vibrações e, se estiverem desgastados, isso poderia explicar o acidente. Entretanto, os suportes parecem em ordem e a investigação chega a outro beco sem saída. Não podíamos nem ao menos determinar uma causa provável neste caso. Quando não se pode fazer isso e é preciso dizer eu não sei, isso é muito difícil para um investigador. Mas há outra questão que Schlid espera conseguir responder. Por que foi tão difícil pousar o avião de Gibson? Em 4 outros casos, quando a hélice de um Electra se soltou, os aviões pousaram sem incidentes. A perda de uma hélice não é necessariamente catastrófica. Ele foi projetado para voar com apenas metade de seus motores. No entanto, com 3 motores intactos, Gibson mal conseguia manter o controle do avião. Alguma coisa tornava aquele caso singular. No Nat Geo. Os investigadores do NTSB examinam o buraco onde a hélice perfurou a aeronave. Não parece que algum cabo tenha sido cortado. O buraco explica a descompressão, mas não a completa falta de controle. E basta um olhar mais atento da cabine para finalmente descobrirem a raiz daquele problema. O piso da cabine danificado. Aquele buraco no piso devido à descompressão explosiva emperrou os controles de voo no local onde os cabos correm através de furos na estrutura do piso. Os cabos de controle do piloto automático e os cabos manuais foram comprimidos pelo piso danificado. Emperrado! Mas como somente o piloto automático usa o sistema hidráulico para mover os cabos, é possível aplicar muito mais força sobre eles do que um piloto humano faria. Por isso, o piloto automático era capaz de controlar um pouco o avião.
Eles conseguiram usar o piloto automático para mover as superfícies de controle para fazer correções mínimas e manter o avião estável. Ei! Eu tenho algum controle aqui. Como é? Mas com os cabos manuais terrivelmente emperrados, os investigadores se perguntam como foi que a tripulação conseguiu repentinamente recuperar o controle suficiente para pousar o avião. Um olhar mais atento sobre os cabos comprimidos explica por que eles finalmente se soltaram. Parece que eles conseguiram se soltar. Eles continuaram trabalhando com o manche tanto quanto possível, empurrando, puxando, virando. Vai! Marcas profundas nas traves do casco explicam o fato. Os cabos de controle comprimido gradualmente formaram canais na carcaça do avião. Eles foram realmente cortando o metal durante o longo voo antes e até a aterrissagem. Isso deu à tripulação controle suficiente para alinhar o avião com a pista. Vamos lá. Anchorage, Review 8. Pronto para aterrissar. Pista 6 direita. Dennis Grossi acredita que a força bruta foi apenas parte do que tornou esse voo excepcional. Eu escutei inúmeras gravações de voo em meus 35 anos com o NTSB e nada chega sequer perto deste caso. A tripulação foi excepcional. Anchorage, Review 8. Pronto para aterrissar. Pista 6 direita. Review 8. Autorizada a aterrissagem. Pista 6 direita. Baixar trem de pouso. Trem de pouso. 259, sincronização 240 metros. Eles conseguiram recuperar o controle da aeronave e começaram uma descida, o que foi extraordinário. Uma vez em Anchorage, Gibson resistiu à tentação de pousar em sua primeira aproximação. Filho da mãe. Muitas vezes, quando os pilotos se aproximam para a aterrissagem e as coisas começam a ir mal, o instinto é aterrissar o avião, apesar das condições. Arremeter! Arremeter! O comandante mostrou extraordinárias perícia e liderança. O último comando do voo de Gibson pode ter sido o que mais o notabilizou. Desligar todos os motores. Desligamento de emergência, motores 1 e 3. E então, naturalmente, a decisão também do comandante de desligar os motores ao tocarem o solo. Aquilo eliminou a possibilidade de volta. Ele sabia que aquele era o momento. Em 1983, o presidente Ronald Reagan condecorou o comandante James Gibson e sua tripulação por sua heróica aterrissagem. Bom, foram alguns momentos pelos quais não quero passar de novo, senhor, mas foi emocionante. James Gibson voou com a Reeve por mais 6 anos antes de se aposentar. Ele morreu em 2010. Gary Lintner deixou a Reeve e se aposentou profissionalmente em 1996. Victoria Friedenhagen deixou a aviação e abriu seu próprio negócio em Anchorage. 2 anos depois de seu voo fatídico, Moose Lowry e Andy Kroon se casaram. A Reeve Aleutian Airlines foi à falência em 2000, depois de 68 anos de serviço. Versão Marshmallow São Paulo.